Graça e paz a todos. Bom, meu nome é Fernanda e eu vim aqui para contar um pouco do meu testemunho. Eu e a Juliana tentamos gravar uma live, porém a minha internet estava caindo o tempo todo e com isso a gravação não ficou legal. Muitos não conseguiram entender, né, o testemunho, né, o início ficou legal, já o final já estava falhando. Então, por esse motivo, resolvi gravar um áudio para que todos possam escutar de maneira clara, né, esse testemunho. Se eu for falar ele todo, ele é muito grande, né, porque quando a gente passa por um deserto, o deserto não é um tempo pequeno, né, mas eu vou tentar resumir o máximo do meu testemunho para vocês poderem entender e, quem sabe, tocar no coração de vocês, motivar vocês que estão passando por esse deserto a perseverar, a buscar pelo seu casamento, buscar pela sua família. Porque hoje em dia, família está sendo algo muito escasso. As pessoas não estão dando valor à família, né? Que é uma instituição abençoada por Deus, deixada por Ele para nós. Então vamos lá. Eu sou casada com Alan. No total nós temos 15 anos que estamos juntos, né? Do primeiro casamento, quando nós nos casamos a primeira vez, até o divórcio, nós tínhamos 10 anos de casado legalmente, sendo mais 3 de morando junto. Então, tínhamos 13, quase completando 14 anos, né? Esse ano nós completamos 15 anos, no mês de abril, e nos casamos recentemente, dia 24 de abril. Então, vamos lá. Meu deserto começou exatamente no mês de fevereiro de 2017. Meu marido foi trabalhar com o pai, meu sogro tem uma barbearia, e assim meu sogro começou a chamar ele para trabalhar com ele, e de uma forma, acho que Deus já estava me preparando, já estava me mostrando que algo iria acontecer. Eu não queria que ele fosse trabalhar com o pai dele, pedi muitas vezes para ele não sair da onde ele estava trabalhando e não ir para o pai dele, porque eu não estava me sentindo bem com aquela situação, mas ele acabou indo trabalhar com o pai. Nós morávamos num condomínio, num bairro aqui em Brasília. Para quem conhece, se chama Mangueiral, Jardins Mangueiral. E quando meu marido foi trabalhar lá, eu já tinha pouco tempo que tinha ganhado a minha neném estava com 6 meses de vida. E eu não, para ser sincera, eu não vi as coisas de fato acontecendo. As coisas foram acontecendo tão rápido que eu me perguntava por que isso está acontecendo, aonde foi que eu errei, porque nós éramos um casal aos olhos dos outros que nos cercavam e até mesmo a mim e a ele. Nós éramos um casal perfeito. Nós não brigávamos, nós não tinha discussão por qualquer coisa, e as poucas vezes que discutíamos era tão engraçado que quando discutíamos, um ou outro começava a brincar e dali te levava para o lado da brincadeira e logo já estávamos bem, né? Então assim, nós para quem estava ao nosso redor, sempre nos víamos com um casal perfeito. Só que eu, naquele momento que eu tinha acabado de ganhar neném, não estava trabalhando, só ele trabalhando, tendo que arcar com tudo, comecei as cobranças. E eu só fui ver aonde eu estava errando quando eu estava já no deserto, que eu fui parar, refletir e ver onde eu estava errando.
E foi exatamente um certo dia, toda noite, quando ele chegava, mal ele colocava o pé na porta de casa, eu já estava reclamando de tudo e cobrando atitudes dele. E ele trabalhando sem cessar para dar o melhor para nós, para nossa família. Um belo dia, acho que de tanta, né, cobrança e tudo, um belo dia chegou para mim falando que iria dormir na casa da mãe dele, porque ele precisava de um tempo para pensar, porque ele já não sabia se era aquilo que ele queria. Eu entrei em desespero, porque como assim? Ele ia sair, ia para casa da mãe dele, ia pensar se era de fato o que ele queria, estar com a gente ou não. E comecei a ligava, entrei em desespero. Aí contei para uma amiga minha, que é mais do que uma amiga, é uma irmã, a Lucilene. E aí nós ficamos pensando, será que ele tá com outra pessoa? Para mim eu não queria ouvir nem ver essa possibilidade que ele pudesse estar gostando de outra pessoa. E os dias foram passando, ele não vinha em casa, mal me atendia o telefone, me tratava super mal, com frieza. Aí, um certo dia que ele falou que ia para casa e não apareceu, eu acordei muito chateada, passei a noite inteira chorando. Estava vendo meu casamento indo pro ralo e não sabia o que fazer. Minha amiga que morava no mesmo condomínio, eu liguei para ela e falei: Lu, vem pegar a Júlia, porque eu não tenho condição de cuidar dela, eu não tinha condição psicológica, porque quando você está numa situação dessa, você fica totalmente, você fica totalmente vulnerável, você fica totalmente sem ação para saber o que você vai fazer. E assim eu fiz, eu saí de casa e falei: vai para casa que a Júlia tá no berço. E saí do condomínio, fui para BR e fiquei andando, chorando. Por várias vezes passou na minha cabeça que para eu me jogar na frente de um carro, para eu acabar com a minha vida, porque não tinha mais sentido. Eu já estava chateada porque eu já tinha tido um relacionamento anterior, né? Eu tive um relacionamento com uma pessoa com quem eu morei junto 7 anos e que não deu certo. Tivemos filhos, só que não deu certo. Com esse relacionamento eu não cheguei a casar legalmente. Só morei junto com ele. E ali eu estava vendo novamente a mesma coisa acontecendo. Então, para mim, tudo aquilo era o fim. E eu cheguei a ligar para ele e cheguei a falar das minhas vontades. As pessoas falam que quando a pessoa fala que vai fazer, essa pessoa acaba não fazendo. Mas hoje eu já vejo por um outro lado. Eu creio que naquele momento, quando eu liguei para ele, eu falei o que eu queria fazer, que eu queria tirar minha própria vida, e que ele virou para mim e disse assim: você quem sabe, quem vai perder é você. Eu sentei no meio-fio, comecei a chorar e pedi ao Senhor: Senhor, me fortalece. Tira de mim esses pensamentos que estão atormentando a minha cabeça, a minha mente. E minha mãe me ligou, né? Eu atendi. Aí eu falei para minha mãe aquela sensação que eu estava sentindo, sabe? Aquele desespero. E minha mãe começou a orar o Salmo 91 pelo o telefone. E aí eu acabei até desligando e depois fiquei parada e comecei a refletir e pedindo para Deus me acalmar. Ao mesmo tempo, o demônio ele é tão sujo que ele faz você ter tantas coisas, faz você ter tantas ideias erradas para você cometer o erro, né? E se você não tiver uma cabeça centrada naquele momento e não pedir forças para Deus, naquele momento que vier essas ideias, você acaba fazendo sim o que é errado. Então, naquele momento, eu pedia para Deus mudar. E eu fui acalmando e voltei para casa. Ao voltar para casa, minha amiga estava com a minha filha.
E lá nós conversamos. Eu chorava, eu já não comia, né? Porque isso já estava acontecendo, já tinha semanas que ele já tinha saído de casa. Eu não comia, eu já estava muito mal, né? Minha mãe conversou comigo por telefone e falou que iria ela e minha filha, porque eu tenho uma outra filha, né, a mais velha. Elas, no caso, iriam até lá no trabalho dele para conversar e entender o que estava acontecendo. Porque todo mundo que nos conhece estava totalmente, todo mundo ficou boquiaberto com a reação dele. Porque ele sempre foi um marido exemplar, ele sempre foi um pai maravilhoso, cuidadoso, zeloso. Então, assim, as pessoas que nos rodeavam, que nos conhecia, via que aquela atitude não era do Alan. E que tinha algo de errado, e muito errado. Minha mãe chegou a ir até lá na barbearia, chamou ele para conversar. Minha filha chegou, conversou com ele. E ele só falou pediu para minha mãe não se intrometer, que era uma briga de casal e que nós íamos resolver. A minha filha, depois que terminou de conversar, me ligou e falou: Mãe, eu vou te falar uma coisa. Ele tá tendo um caso e é com a menina da recepção. Eu, no momento, não quis acreditar. Eu falei: não pode ser. Aí eu comecei a ligar uma coisa com a outra, as datas, né? Porque eu fiquei sabendo que tinha entrado uma menina nova lá na barbearia. Então, pelas datas. E aí eu comecei a questionar ele, eu ligava para ele, perguntava se tinha alguém. Até que teve um dia que ele virou para mim e falou assim: eu estou conhecendo alguém, e estou gostando de conhecer essa pessoa. Ali meu mundo caiu, as minhas forças ali eu já não tinha mais. Mas ao mesmo tempo eu não queria acreditar do que ele estava falando. Quando ele me falou isso, era de noite. Eu pedi uma amiga minha, que inclusive é a Lu, e pedi para ela me levar até a casa da mãe dele, que era em outro bairro. E lá eu cheguei, chamei ele para conversar e pedi para ele falar nos meus olhos. Aí ele se foi, ele falou assim, ele queria falar e não queria. Quando eu cheguei até ele, que eu perguntei o que que realmente está acontecendo. Eu falei, você realmente está conhecendo uma pessoa? Aonde que é? Ah, ele se for. Posso estar conhecendo uma pessoa. Aí eu falei, tá, é no seu trabalho? É aonde? Ele, é no ônibus. Tá, ele começava a mudar as ideias. Ele falava, não, deixa isso quieto, Fernanda. Não, vai pra casa, vai cuidar dos meninos, não sei o quê. E assim, eu fiz, né? Fui pra casa, fiquei em casa. E mesmo passando por tudo isso, dentro de mim gritava uma voz que falava assim: não desiste do seu casamento. Ore por ele. Busque em Deus, que Deus te dará a vitória. E eu sempre orando, sempre orando. Foi passando o tempo. Ele ia lá em casa de vez em quando. Aí eu comecei me sentindo só naquela casa, porque a casa era muito grande. Comecei a me sentir só e tudo na casa me lembrava ele. Eu não queria mais comer, eu não queria mais nada, queria fazer mais nada. O que me fazia levantar da cama era minha bebê, que dependia de mim totalmente. Então era ela que me fazia, eu olhava para ela e eu falava, eu tenho que levantar. E levantava. Mas quantas vezes lá nessa casa eu acordava de madrugada e orava. E o mais bonito de tudo isso era o meu pequeno grande homem, porque ele sim foi um grande homem que ficou do meu lado, que me abraçou e que cuidou de mim. Meu filho, ele sentava comigo e orava comigo e falava: Mãe, meu pai vai voltar para casa. Ele sempre falava assim. Só que, como eu falei, foi passando o tempo e eu fui ficando muito mal dentro daquela casa e eu queria ir para perto da minha mãe. Aí uma vez eu peguei minhas coisas e fui para minha mãe, fiquei lá e ele me ligou e pediu para eu voltar para casa porque ele queria conversar comigo, queria acertar nossa situação. Eu voltei para casa de noite,
Chegando lá, quando ele olhava para mim, ele mudava. Eu sentia que ele queria voltar, mas quando ele olhava para mim era como se algo de muito mal tivesse ali entre nós dois. E ele olhava e falava: "Não, não vai dar certo, não, 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 vou embora". Aí lá ele me deixava. Ele me fez ir para casa. Eu ia para casa da minha mãe, ele me mandava mensagem pedindo para voltar, acho que umas 3 vezes. Algumas das pessoas que estavam próximas até ficaram revoltadas com essa atitude dele, porque ele fazia eu ir e voltar. Foi passando o tempo e eu aquelas humilhações, eu me humilhando para ele de todas as formas. Até que eu resolvi mudar da casa onde eu estava para o bairro onde minha mãe morava. Aluguei uma kit e fui morar lá no bairro da minha mãe. E essa kit, ela ficava em cima de uma igreja. Foi a melhor coisa que eu fiz. Foi ter ido para lá, porque lá nessa kit foi onde eu tive o verdadeiro encontro com Deus. Foi lá onde eu comecei a ter o meu verdadeiro encontro com Deus. Foi aonde eu tive a certeza que Deus iria mudar a minha história e que Ele não ia me deixar sem uma resposta. E foi passando o tempo, eu mudei. Ele ficava indo na minha casa por várias vezes. Ele ia, a gente acabava ficando, né? Inclusive no canal da Juliana, muitas vezes ela falou que quando o marido dela, no testemunho dela, falou que quando o marido dela o procurava, ela aceitava aquela situação. No início eu não queria aceitar porque eu achava que não era certo, né? Mas depois eu vendo os testemunhos e tudo, eu falei, eu vou fazer dessa forma. E fazia, né? Aceitava ele dentro de casa, tratava ele bem. Só que sempre eu jogava na cara dele, naqueles momentos depois eu jogava na cara dele o que ele estava fazendo. E lá vai nós brigar, nós começávamos a ter discussões e ele ia embora. E no meu desespero eu comecei a pesquisar, né, mais sobre a restauração de casamentos. Foi, foi por aí, eu já te conheci o canal da Juliana, já estava ciente de alguns sites que tinha, né, para poder que falavam de restauração. Conheci o canal do pastor Lino e também um que eu escutei, que eu vi muito, assisti muito, foi o da Agatha Christine. Quando eu assisti aqueles vídeos e os vídeos foram me motivando a não desistir do meu casamento. Fui assistindo, orava de madrugada, colocava o celular para despertar de madrugada, escutava louvor. Nossa, como eu escutei louvor! E um dos louvores mais que me faz lembrar o meu deserto e que hoje eu escuto e vejo a grandeza de Deus era O Sonho Não Acabou, da Gisele Nascimento, se eu não me engano. Espírito Santo, teve um outro também. Não despreze a sua cruz, eu acho que é isso, que é da Gisele também. Teve há vários louvores que me ajudaram muito, me fortaleceram muito naquele momento. Eu não conseguia ouvir aquelas músicas de dor de cotovelo, sabe? Eu queria escutar a música de louvor, música que me mostravam que eu ia superar aquilo e que Deus ia me dar vitória. Porque quando a gente está num deserto, a nossa tendência é escutar essas músicas do mundo aí, né? De sofrência. Para vocês terem ideia, eu tenho raiva dessas músicas. E o que me ajudou foi escutar os louvores. Então, passando o tempo, numa vez quando ele chegou lá em casa, numa das noites que ele foi lá para casa, o meu filho conseguiu gravar a senha do celular dele. E após ele dormir, eu resolvi pegar o celular e pedir para o meu filho colocar. Eu já tinha ligado para a menina e perguntado para ela se ela estava tendo alguma coisa com ele. Ela jurou de pé junto que não tinha nada com ele, que não queria nada, que eu era louca, porque assim, quando nós estamos nessa situação,
a gente acaba tomando atitudes erradas. E a OM, elas, tipo, elas querem se defender, né? Até porque eles falam mal da gente, por mais que você possa ter sido a melhor esposa. Mas eles falam mal da gente. E ele fez isso, ele falou mal de mim pra ela. E aí no dia que ele foi lá, que ele dormiu, eu esperei ele dormir, consegui pegar o celular. Quando eu abri o celular dele, realmente estava a conversa dele com ela. Dentro do banheiro eu peguei, liguei pra ela, esperei ela atender e aí falei: agora eu descobri quem é você. E aí nós tivemos uma discussão por telefone, eu desliguei o telefone, voltei para a sala, taquei o telefone dele, tivemos uma briga muito feia. E depois disso eu fiz ele ligar para ela, ele falou que não queria nada com ela, né? E falou coisas horríveis dela para mim. E eu fiz ele ligar, ele ligou, falou com ela que não queria, que não sei o que não sei o que mais. E depois de tudo, a gente pegou, ele dormiu lá em casa, né? Já tava lá, inclusive já tava tarde da noite. Ele dormiu. No outro dia, ele não foi trabalhar, nós continuamos lá. E ele pegou no dia seguinte, ele pegou, voltou pro trabalho, né? Ele folgou um dia, posterior à briga, né? E no outro ele foi trabalhar. Só que ele não voltou, conforme ele tinha combinado comigo que iria voltar. Lá vai eu ligar, brigar, reclamar. E ele falou que não voltaria. Só que ele não falava que ia ficar com ela. Ele falava que não ia voltar, que não sei o quê. Eu falei, então tá bom. Eu estava disposta, né, para poder pôr ele na justiça, então. E nesse momento, você tem muitas pessoas que estão ali ao seu redor que estão dispostas a te apoiar, a você lutar pelo seu casamento, como também tem as pessoas que estão dispostas a fazer você ver a vida de outra forma, a você não lutar pelo seu casamento. Porque quando uma mulher passa por uma situação dessa, por mais errado que ela seja, as pessoas vão dar a razão para a mulher, né? Porque, coitada, olha, ele traiu, ele fez isso. Eu não tô justificando o erro dele, não. Só tô falando que quando as pessoas passam por essa situação, principalmente nós mulheres, as amigas que estão próximas, elas vão dar razão para você. Por mais que você esteja errada. Então, ele é o errado. Ele, pra quê? Por que você vai lutar por um casamento se ele tá errando? Olha a humilhação que você te fez você passar. E humilhação, confesso para vocês, foram muitas, muitas humilhações que eu passei. Humilhações que eu nunca pensei em passar na minha vida, eu passei. E aí, foi passando o tempo, a gente estava conversando. Eu sei que eu ia resolver alguma coisa. Tava saindo para resolver alguma coisa, quando a OM resolveu me mandar o print das mensagens dele com ela. Tipo, para me atiçar, né? Porque ela quis dar uma de vítima, né? Porque, coitada, ela não queria, ela sempre dizia que não queria nada com ele. Agora eu não entendo se ela não queria não queria ter nada com ele, por que estava tendo, né? E me mandou a mensagem, nisso eu contei para minha filha. Minha filha me pegou, falou assim: agora nós vamos lá no salão e você vai pôr eles dois juntos, porque o Alan tá te fazendo de otária. E nisso a gente fez. A minha filha, na época, estava no final da gravidez, porque hoje ela tá com 23. Ano passado ela tava com 22, ela tava prestes a ganhar neném, e eu fui com a minha pequena. Aí ela ficou com a Júlia no colo, e eu entrei. Quando eu cheguei no salão, ele estava do lado de fora. Eu peguei, ele me viu, deu tempo dele me segurar. Eu cheguei, a OM estava fazendo uma escova, um dos barbeiros estava escovando o cabelo dela. E aí eu cheguei já falando alto, eu falei, agora vamos resolver. Você não me mandou as mensagens, agora vem falar.
Com isso, nós tivemos uma baita de uma confusão. Foi briga mesmo, entendeu? Deu até polícia. Aí, no final da confusão, eu deixei a neném com ele. Eu falei: agora você toma de conta, porque eu vou viver minha vida. Eu não vou mais me prender a você. E saí com a minha filha mais velha dali, deixando a pequena. O meu sogro me ligou, ficou falando, pedindo para eu voltar para pegar a neném, porque a neném mamava, isso e aquilo. E eu falei: não vou. Seu filho quer viver a vida de solteiro, ele vai viver, mas vai viver criando os meninos, porque eu não vou criar. Eu não tenho condições psicológicas. E saí. Voltei para casa, minha filha me deixou em casa, o meu filho tinha chegado da escola, eu contei para ele o que tinha acontecido. E aí deitei lá na sala. Foi quando nós ficamos um olhando para o outro e nós falamos: tá faltando alguém. Que era minha pequenininha, né? Aí eu falei: então vamos buscar ela? Ele: vamos. Pegamos o ônibus e fomos buscar na casa da minha sogra. Que a distância do bairro onde eu morava para a casa da minha sogra, eu teria que pegar 2 ônibus, né? Que davam um total de mais ou menos 1h20, 1h30 para eu chegar até a casa dela. Chegando na casa dela, ele estava lá. Aí eu falei que eu tinha ido buscar a Júlia, e ele pediu para conversar comigo. Nós sentamos no meio-fio lá da rua da casa da mãe dele, e lá ele me pediu para apagar tudo e para a gente recomeçar. Mas que eu deveria apagar tudo mesmo, passar uma borracha. E eu falei: tudo bem, então tá bom. Nesse dia eu dormi na casa de uma amiga minha, e aí no outro dia a gente ficou combinado da gente ir procurar um aluguel aqui no bairro mesmo onde a mãe dele morava. Nós saímos no outro dia, procuramos e encontramos um aluguel, um apartamento, onde nós já acertamos com o dono e tudo e alugamos. E aí marcamos para vir mudar e tudo, mudamos, chegamos a mudar, nós mudamos em julho para esse apartamento. E ali eu pensei assim: graças a Deus, meu deserto acabou. Mal sabia eu que ali estava ainda na metade do meu deserto, né? Ele voltou, a gente começou a brigar, ele começou a me maltratar, né? E no período que eu estava descobrindo sobre a menina, eu pesquisei a vida dela todinha. Eu fucei a vida dessa menina na internet todinha, encontrei de tudo. Até um edredom que era da minha casa, ele pegou e deu para ela. E na foto eu vi e fiz ela devolver, porque ela ainda continuava trabalhando na barbearia, e eu mandei. Falei: olha, sabe aquele edredom, tal, 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 ele é meu. Eu não quero ele, mas não para eu usar, mas para tocar fogo. Aí ela pegou, no outro dia pegou esse edredom, levou para ele, jogou. Aí ele até trouxe. Ele tinha voltado para casa, mas ele não estava por completo. Ele ainda não era ainda a vontade de Deus. E um dos piores momentos que eu passei foi no meu aniversário, que foi bem doloroso. Eu fui muito humilhada no meu aniversário. Ele me falou coisas que me machucou muito, que me doeu muito. Foi passando os dias e ele ficava vindo para casa, mas não estava por completo. Até que teve um dia que ele não voltou para casa. Ele falou que viria, eu arrumei a casa, preparei o jantar e tudo, e ele não voltou para casa. Ele desligou o celular e sumiu. E nisso, as amigas dessa OM entravam em contato comigo, falando. Teve até uma moça amiga dela que é evangélica e que conversou muito comigo, até me aconselhou muito, falando muitas coisas assim, né, que ela via, que ela não concordava com o que a amiga dela estava fazendo. Inclusive, até um dos áudios que ela me mandou dessa OM, a OM dizia assim: você é minha amiga ou agora você tá virando amiga dela? Porque tá parecendo que você tá virando amiga dela. Durante isso tudo, Deus começou a trabalhar comigo. Foi aonde eu comecei a perceber que eu não deveria orar só pelo meu casamento e tirar um foco
um pouco do foco do meu casamento e focar em mim. E eu comecei a orar por mim, para Deus começar a transformar, a me mostrar os meus erros. E ali Deus foi começando a trabalhar, foi começando mostrando para mim onde eu estava errando. E uma das coisas também que eu aprendi muito durante esse deserto, eu deveria orar pela OM. E eu orava, eu pedia para Deus, porque ela tinha uma filha, eu pedia para Deus tocar no coração dela, que Deus colocasse uma pessoa solteira para viver com ela. E comecei ali a fazer propósitos em cima da vida dela. E foi assim, foi passando o tempo e Deus foi começando a me mostrar os meus erros, aonde eu tinha que melhorar. E eu comecei a ler livros também. O livro Casamento de Sucesso. Eu comprei esse livro e li ele em 2 dias. Eu li a metade dele, porque eu comprei ele eu já recebi ele no período da tarde, né? Quando o livro chegou para mim no meu e-mail, ele chegou já no período da tarde. Então, o período da tarde até a noite eu li esse livro, a metade dele. No outro dia, eu li o restante. Comecei a aplicar o que estava no livro e comecei a ver resultados. Comecei a fazer do jeito que estavam falando. Eu assisti os vídeos da Juliana e comecei a colocar em prática tudo que ela falava também. E aí eu comecei a me posicionar, né? Até que chegou um dia, ele virou para mim e disse que o divórcio tinha saído. E eu não acreditei. Só acreditei quando realmente vi que ele me mandou o papel. E, e eu vi ali o divórcio, né, concretizado. Lembro que eu liguei para minha mãe e falei para ela: "Mãe, acabou, acabou". E minha mãe virou para mim e falou assim: "Fernanda, o divórcio não é o fim. O divórcio é apenas um degrau pro seu testemunho ser maior". E ali eu comecei a ver de outra forma, a ver dessa forma que minha mãe me falou. E o engraçado é porque foi tão rápido. O meu divórcio, ele deu entrada em março. Nosso divórcio saiu em agosto, dia 1º de agosto. Dia 30 de agosto a gente faria 11 anos de casados. Então, no dia 1º de agosto saiu o nosso divórcio. E eu não fui, eu fui intimada uma vez só, eu não compareci. E na segunda vez eles não me intimaram, o juiz automaticamente assinou por mim. Todo mundo até mesmo os advogados com quem eu converso, todo mundo acha isso super estranho. Como saiu tão rápido esse divórcio? Mas para Satanás, ele mexe os pauzinhos dele e faz as coisas acontecerem rápidos mesmo. Cabe a nós a lutar pela nossa família. Então, saiu. Chegou em agosto, era o aniversário da minha pequena, de 1 ano, e ele não compareceu. Ele ajudou financeiramente, mas ele não compareceu porque ele disse que não queria ver minha filha, porque minha filha falava muito para ele, né? Falava as verdades que ele não queria escutar. E aí ele pegou, não compareceu em agosto. Em setembro nós ficamos indo e vindo. Quando foi, para resumir, quando foi em novembro, aí sim, ele de fato veio para casa. De fato, eu tinha meu marido dentro de casa. E ele perguntou: "E agora? Você vai me aceitar mesmo a gente não estando separado, mesmo a gente estando separado?" Eu falei: "Não. Eu não aceito a gente ficar morando juntos. Eu quero, de fato, ter o nosso casamento. Se você quer mesmo, me quer mesmo, nós vamos dar entrada." Ele então pode dar entrada. E assim nós fizemos. Nós demos a entrada no cartório. Aqui em Brasília tem um cartório que você dá entrada pela internet e depois você vai, eles marcam o dia, você vai até o local para poder levar a documentação, as testemunhas e fazer o pagamento, né? E assim eu fiz, só que a nossa averbação do nosso divórcio ainda não tinha saído. E aí chegou o prazo de eu levar o documento lá no cartório para casar novamente e a averbação não tinha saído.
No final, eu sei que eu entrei em contato com o cartório, eu tinha perdido já o prazo para poder levar a documentação, aí eu entrei em contato com o cartório, expliquei a situação, que eu precisava esperar o prazo lá do outro cartório, da averbação. Aí eles falaram, não, tudo bem, a gente espera. Meu marido saiu, nós fomos no cartório pegar a averbação e saímos de um cartório e fomos para o outro, para dar entrada no nosso casamento. E assim nós fizemos. Chegamos no cartório. No primeiro cartório ele disse que o pessoal até riu. Ai, mas você vai casar com a mesma mulher? E lá no cartório onde nós temos a entrada do novo casamento também. A moça que nos atendeu falou assim, eita, vocês estão dispostos a casarem, né, e tal, já que vocês foram casados. É sinal que vocês não conseguiram ficar longe um do outro, né? Que ele começou a rir e tudo. E assim foi feito. Nos casamos no dia 24 de abril, para a honra e glória do Senhor. Deus tem movido muito na minha vida. E como eu falei lá, quem conseguiu ouvir, né, o vídeo que eu e a Juliana fizemos, eu até falei, muitas vezes você tem que saber filtrar o que entra na sua mente. Porque você vai ter várias pessoas, aquelas que estão querendo te ajudar a, a você lutar pela sua família e aquelas que vão falar, não, vai lá, vai curtir. Eu confesso, eu no meu período, eu fiz muita coisa errada, entendeu? Mesmo assistindo os vídeos, a gente é ser humano, a gente erra. Então a gente erra pensando que vai acertar. Então eu errei muito, né? Eu também me envolvi nesse período. Chegou um tempo que, por mais que eu quisesse o meu casamento, chegou um tempo que eu falei: não, chega. Eu entrei num site de relacionamento, conheci uma pessoa, me envolvi com essa pessoa, mas mesmo me envolvendo com essa pessoa, dentro de mim, eu falava para o Senhor: Senhor, eu não quero isso, eu quero o meu marido, eu quero a minha família, eu não quero construir outra família. Aí a Juliana também me perguntou assim: qual foi o pior momento? Eu falei para ela que seria um momento quando eu descobri quem era a pessoa. Mas eu acredito que o pior, assim, o momento mais difícil não é o momento do deserto. É sim o momento que você vai retomar a sua vida conjugal com seu marido. É o dia a dia. Porque você fica numa briga constante com seus pensamentos. Tu fica o tempo todo se questionando, será que eu fiz a escolha certa? Será que se eu tivesse ficado com a outra pessoa com quem eu me envolvi, não seria melhor? Mas o que é isso? É simplesmente o inimigo querendo tirar o seu foco da sua família. Porque ele não quer ver famílias unidas, ele quer ver a separação. Então, cada dia que passa, eu venho pedindo a Deus sabedoria para lidar com a situação, para poder esquecer o que passou. Quer dizer, esquecer, a gente não esquece, porque nós não temos amnésia. Mas a partir do momento que a gente resolve a perdoar, a gente tem que deixar o passado para trás. Mas deixar o passado para trás também não é fácil. É algo complicado. É algo que você tem que trabalhar muito e pedir muito a Deus sabedoria. Porque eu passei momentos de muita humilhação, tanto da parte dele quanto dela que me humilhava, né? Então assim, e a humilhação assim por parte das pessoas que nos conhecia. Então você tem que ter muita sabedoria e tem que querer muito, né, que Deus restitui sua família. E para isso você tem que colocar mesmo teu joelho no chão, orar de madrugada, fazer propósito. Mas em primeiro lugar, de tudo isso que eu quero falar para vocês, é que antes de você colocar o teu casamento na frente, nas tuas orações, a gente sempre erra, porque eu errei. Eu
coloquei meu casamento sempre na frente. E não era meu casamento que tinha que estar na frente. Era Deus. Deus tinha que estar à frente de tudo. E à frente, né, de tudo, Deus ia estar me mostrando o caminho que eu tinha que percorrer. Uma coisa também que uma pastora me falou muito forte quando eu estava no meu deserto, quando eu estava triste, porque vinham umas crises que eu pensava que eu ia morrer, porque a dor de uma separação, eu nunca perdi alguém, algum familiar, porém, deduzo que deva ser bem parecida com a dor da separação. E ela virou para mim e falou assim: Fernanda, Deus só vai deixar o teu marido ir até onde ele quer, entendeu? Quando Deus falar para, ele vai parar. Então não se preocupa, coloca nas mãos de Deus e deixa Deus agir. Só que muitas vezes eu queria agir por mim mesma, eu tomava a frente de Deus. Eu tomava a frente de Deus naquela situação, eu queria agir, eu murmurava. Nossa, como murmurei. Mas Deus é tão piedoso e tão maravilhoso que Ele entende a gente, porque nós somos seres humanos e nós estamos aqui para errar mesmo. E infelizmente a gente vai errar. Então o que eu fiz? Eu colocava meu marido na frente, não era ele que tinha que estar na frente, era Deus. Eu comecei a orar só pelo meu casamento, não era, eu tinha que orar por mim, para Deus fazer a transformação dentro de mim em primeiro lugar. Mas isso foi com o tempo que eu fui ver. Por mais que eu assistia várias vezes, vários testemunhos, onde muitas pessoas chegaram a dizer que elas tinham que, com o tempo, foram perceber que elas tinham que orar primeiro por elas. E mesmo vendo os testemunhos, a gente não toma essa atitude. A gente fica obcecada a orar pelo casamento. E eu orava pelo casamento e de repente eu comecei a orar por mim. Senhor, comece a mudar a mim, me mostra onde eu estou errando. E foi aí que Deus começou a mostrar aonde eu estava errando. E quando eu comecei a fazer isso, foi quando eu vi a mudança acontecer. E aí Deus foi me mostrando, foi me guiando pelo caminho. O meu deserto durou em torno de 8 para 9 meses. E outra coisa que eu confesso para vocês. Vocês que estão nesse deserto, que assistem os vídeos, os testemunhos, e que começam a ver o tempo que cada testemunho passou, né? O que cada pessoa passou com seu deserto, a gente começa a se comparar com a pessoa. Ah, porque o fulano durou 5 anos, 3 anos, 2 anos. Aí você fica, meu Deus, eu vou passar por tudo isso. Não compare o seu tempo com o tempo do seu irmão. Porque Deus ele tem um propósito na nossa vida. E muitas das vezes Deus deixa acontecer algumas situações na nossa vida para fazer a transformação. Às vezes não é nem no nosso cônjuge, e sim na gente mesmo. E aí eu ficava imaginando quanto tempo eu ia passar. E esses quase 9 meses que eu passei no meu deserto, eles me pareceram ser uns 10, 20 anos. Parecia que não acabava mais, porque era tanto sofrimento, era tanta humilhação. Até que chegou o dia que Deus mudou, que Deus transformou. Então eu quero dizer para vocês que estão passando por esse deserto, não desiste da família de vocês, não. Lute por cada um. Lute todas as noites, todos os dias. Peça para Deus sabedoria, peça para Deus mostrar o que você tem que fazer. E não escute, não dê ouvidos às pessoas que querem que você saia para a curtição, que querem que você vá viver a sua vida longe da pessoa, do seu marido, da sua esposa. Porque é isso que o demônio quer. Ele não quer ver você com a sua bênção. Porque para ele, quando você recebe a sua bênção, quando Deus de fato te entrega nas tuas mãos a tua bênção, ali é simplesmente
a derrota dele. Ali é a derrota de Satanás. Ali ele simplesmente está sendo derrotado. Então é a concretização da derrota dele. Então lute. É difícil? É muito dolorido, é muito sacrificante, porque você fica mesmo muito debilitado. Você fica muito triste. Você às vezes não tem forças, mas peça para Deus. Se você não consegue orar de madrugada, coloca o celular para despertar. Ou melhor, peça para Deus, Senhor, me acorde aquele horário. Me ajude, Senhor, a lutar pela minha família, não me deixe desistir. E se você que também está passando por isso, por esse momento, e continua escutando as músicas de dor de cotovelo, não escute essas músicas. Pega, vai escutar louvor, vai ver, ouvir testemunhos e comece a pedir a Deus para agir, porque Ele vai agir ao teu favor. Pode parecer que demore, mas Ele traz a providências para nossas vidas e Ele faz acontecer, porque Ele é um Deus de promessa e quando Ele cumpre, irmão, Ele não vai nos decepcionar. O homem nos decepciona, mas Deus não. E para a honra e glória de Deus, eu estou aqui com o meu lar restituído. E para a honra e glória de Deus, Deus colocou tudo no seu devido lugar. Eu só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar por ter me sustentado, ao canal da Juliana por ter me motivado pelos vídeos que ela postava, pelo seu testemunho, que me deu muita força. Então, pessoal, corre, busque na presença do Senhor. Não desista, não desistam. E aqui eu finalizo. Eu tentei resumir porque o testemunho realmente é bem grande. Mas eu vou pedir para a Ju colocar as fotos do meu casamento, da minha família, para que vocês possam ver a obra de Deus no meu lar. E espero ouvir de muitas ainda o testemunho. Eu creio que todos que estão aqui ainda darão testemunho da vitória que Deus tem para cada um de vocês. Porque Ele é Deus da promessa e Ele cumpre. Ah, eu queria só ressaltar uma coisa muito forte que aconteceu no dia do meu casamento. Eu no salão, me arrumando, chegou uma pastora lá para orar no salão, porque a dona do salão é evangélica, ela chegou, fez a oração e depois eu fui pedir para ela fazer a oração para abençoar o meu casamento. E ela já veio falando, você já é casada há muito tempo, não é? E Deus começou a usar ela. E Deus ali falou que alguém tinha feito algo em uma cachoeira na Bahia para destruir o meu casamento. Ali ela começou a falar coisas que só eu sabia da minha vida. E ali eu vi o poder de Deus falando comigo. E onde Deus estava falando que estava restituindo o meu casamento. E que ali estava abençoando o meu casamento. Foi tão tremendo tudo que Deus falou através daquela mulher para mim. E Deus, eu tenho certeza que abençoou e está abençoando o meu casamento. E assim eu creio que Ele vai abençoar o casamento de cada um de vocês. Fiquem todos em paz. Eu espero que eu, que eu tenha sido bem sucinta nas minhas palavras com vocês. Eu sei que se eu fosse falar tudo mesmo, o que eu passei, esse testemunho ia ficar enorme. Eu teria que fazer ele a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Né? Porque quando a gente tá nesse deserto, a gente tem muita coisa para depois contar. Mas o mais importante é saber que Deus, Ele age. E age no tempo dele, não é no nosso. A gente pode querer que aconteça no nosso tempo, mas não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. E o que Ele tem preparado para nós é muito melhor do que nós imaginamos. Fiquem todos em paz. Um beijo e um abraço a todos.
Tchau.